Glória a Deus. Eu quero falar com vocês sobre o espírito de perseguição. Amém? O espírito de perseguição, que tem sido uma das grandes armas de Satanás e que às vezes passa desapercebido das nossas vidas. Às vezes nós não notamos essa perseguição e as reações que elas também implicam. O carregador está na minha sala. Que elas implicam. E nós acabamos tendo uma tendência, não que aconteça, mas é uma tendência de, se não sermos roubados, ficarmos paralisados diante desse visgo. Sabe o que é o visgo? Diante desse laço que esse espírito maligno de perseguição, ele tem como tendência tentar as nossas vidas. Muitos desistem, outros voltam atrás, ministérios são paralisados. Todos nós aqui temos uma unção sobre a nossa cabeça. Veja o que eu vou te dizer, como é importante hoje. Se não, nós invertemos as nossas prioridades, ou a indisciplina tem a tendência de nos roubar. Então eu quero falar com você hoje sobre esse assunto e sobre esse eminente risco e perigo que as perseguições ou a falta de entender esse processo na nossa vida pode nos trazer e pode nos causar. Como lemos no capítulo 6 do profeta Daniel, do versículo de número 10 até o versículo de número 16. Muito bem, recapitulando um pouco, a história de Daniel no capítulo 6 é bastante conhecida. É o capítulo onde Daniel é jogado na cova dos leões, amém? Todos tenho certeza que sabem disso. E aqui o que se passava? O capítulo 6 de Daniel é um marco, porque é o início do reinado de Dario. Dario é o rei Medo. Os Medos eram um dos povos do Oriente que dominaram todo o mundo, o império que dominou todo o mundo existente na época. No caso dos Medos, o império era dividido, eram os Medo-Persas. Então, eles juntaram esses dois grandes impérios e formaram uma única força. E foi esse império Medo-Persa, preliminarmente na liderança de Dario, que realmente destruiu a Babilônia e Nabucodonosor e todo o seu poderio. Então, isso é muito importante, porque no capítulo 6 é onde você vê Dario, ele começa a reinar, ele começa a ordenar, ele começa a mostrar a sua administração adiante de toda a Babilônia. Mudou o som completamente aqui, não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Aumentou, mudou, desligou. Acho que é só o retorno que deu, estourou o meu, está melhor. Então deixa assim, é só o retorno, eu me viro aqui, pode deixar. Tá bom no PA para vocês? Acho que foi aqui que entrou, né? Tava sem. Ligou esse, por isso. Então tá bom. É assim mesmo, ele dá uns mandrake. Queridos, então Dario aqui começa a administrar as províncias que ele herdou da Babilônia, amém? E como ele fez isso? Ele viu que Daniel era um dos homens proeminentes no Império Babilônico, então ele, vou aproveitar o Daniel porque ele é diferenciado. Ele pegou mais dois outros homens, a Bíblia não mostra o nome, e colocou também como presidentes. Eram duas pessoas de ilibada reputação e capacidade, amém? Então a Medo-Pérsia, que dominou a Babilônia, tinha 3 presidentes. Dentre eles, um deles era Daniel, e tinha 120 sátrapas, que eram os prefeitos, ou vamos dizer, os governadores das províncias de todo o império. E assim é que Dario, ele administrava e organizava todo o império. Ele não podia tomar conta de tudo, ele tinha na confiança desses homens a sua intervenção e a sua interferência. O exército, claro, ele era diferenciado naqueles dias, porque tudo era dominado pela força da guerra, amém? Só que quando eles faziam essas reuniões, juntava todo mundo, vinham os 3 presidentes, vamos imaginar, 120 sátrapas,
cada 40 deles tinha um dos presidentes, eram 3 presidentes, então cada um governava 40 estados, 40 prefeituras, vamos dizer assim. E assim funcionavam as coisas. Eles começaram a reparar, esse Daniel é diferente. O rei toma muito conselho de Daniel. Foi isso que aconteceu ou não foi? O rei toma muito conselho dele. Eles começaram a saber de todas as grandes vitórias e feitos de Daniel. Eram homens experientes de vida, eram homens cultos, eram homens preparados. Então eles investigaram a fundo aquilo, e você vai ver no começo do capítulo 6, a Bíblia falando que Daniel se distinguia e que ele tinha um espírito excelente. E vai ver o enredo dessa história, que os sátrapas começaram a pesquisar e investigar a vida de Daniel, para ver se conseguia achar alguma falcatrua, alguma benesse em sua liderança para com as províncias, alguma sujeira debaixo do tapete, algum caso de Daniel, algum BO, alguém que ele subornou, ou como os publicanos, alguém que ele tomou propina, enfim. Só que não conseguiram achar nada acerca de Daniel. Aí nessa investigação descobriram que ele era estrangeiro, ele não era oriundo da Babilônia, muito menos da Média ou da Pérsia, certo? Ele era de Israel, era de Jerusalém, e cultuava a Deus pelo culto do Deus de Israel. Tudo isso eles levantaram, tinha uma ficha completa de Daniel. E o costume desse Deus é um Deus santo, é um Deus que guarda o sábado, é um Deus que não pode matar, roubar e nem prostituir. E lá, como é esse Deus? É diferente do nosso. O nosso aqui a gente pode ter um monte de Deus: serpente, cobra, escorpião, rato, metade homem, metade peixe, pode tudo aqui, mas lá não pode. Lá e tem uma frase que determina eles lá. Qual é? A frase deles lá é que só existe um Deus, e o Deus deles é o único Deus. Adonai Elohim, Adonai Errad. O Senhor é Deus e Ele é o único Deus. Esse é o slogan do Deus Todo-Poderoso nessas 4 palavras do hebraico: Adonai Elohim. O Senhor é Deus. Adonai Errad. E o Senhor é o único Deus. Então eles disseram: olha, não tem como confundir esse homem, não tem nada escondido debaixo do tapete, mas só podemos acusá-lo contra a lei do seu próprio Deus. Então, querendo destituir a Daniel e destruir Daniel, eles foram ao rei, convenceram o rei às costas de Daniel, em um ato realmente traiçoeiro, fazendo aquela lei na calada da noite. Se reuniu o palácio do Planalto da Medo-Pérsia na Babilônia, juntaram os 543 deputados, sátrapas e coisa, e votaram na surdina aquele decreto e levaram de prato feito para o Nabucodonosor assinar. O Nabucodonosor não, o Dario assinar. Ele não achou que aquilo era demais. Aliás, ele estava olhando os conselhos das pessoas que eram as de maior reputação para ele. Está entendendo como aconteceu isso? Foi isso que aconteceu. E na verdade o pano de fundo era um prato pronto, onde a cabeça de Daniel estava servida numa bandeja de prata. O pano de fundo era o seu egoísmo, a sua inveja. O pano de fundo é que eles queriam fazer falcatruas, tomar benefícios, subornar, roubar, matar e destruir. E o Daniel não poderia casar, eles precisavam de Daniel, sabe? E o Daniel não combinava com aquilo. Então eles já tinham até, creio eu, combinado entre eles qual seria o presidente no lugar de Daniel depois que ele batesse com a cachuleta. Tinha ou não tinha já? Com certeza já tinha. Não sei de qual partido era, se era posso falar, mas já estava tudo planejado. E o Nabucodonosor, e o Dario, mesmo com grande admiração de Daniel, ele não conseguiu fazer a leitura de que aqueles homens não estavam perseguindo um povo e nem querendo trazer culto para o rei. Eles estavam na verdade perseguindo um único homem. Percebe a malignidade, percebe como eles maquinaram aquilo, percebe como está ali, sabe, a inveja, a ganância, o egoísmo, o laço que eles prepararam. Para quê?
para acusar, para apontar, para perseguir. Quem? O ímpio? O pobre? Aquele que não tem voz na Medo-Pérsia? Não, para perseguir, para roubar, matar e destruir o ungido de Deus, o servo de Deus, aquele que sobre ele estava o culto, o Espírito Santo que proferia de sua vida culto para com o Deus de Israel, que preservava costumes, que guardava as tradições, que preservou a lei, que se santificou e se consagrou, que sofreu ao viver uma vida inteira, porque Daniel deve ter chegado com 18, 17 anos na Babilônia. Aqui, Daniel capítulo 6, provavelmente Daniel já tinha 85 anos. Ah, bispo, você está inventando. Não estou não. Estuda depois a história. Daniel aqui, ele já era um homem idoso. Tá, estou exagerando, 85 anos. Ah, tá bom, então ele tinha 65 anos. Ele viveu 50 anos na Babilônia, se ele tinha 65, ou 70 anos, se ele tinha 85. Você vai encontrar os estudos, autores diferenciando isso. Ele tinha vivido a vida toda dele fora, amém? Preservando costumes, guardando a fé, não permitindo que a sua coroa fosse roubada. Um homem de Deus, de oração, de jejum, de consagração. O Espírito Santo o capacitou, ele estudava, ele aprendia, ele dava conselhos, ele tinha dons. Deus o separou no meio do mundo, no meio do inferno, na sinagoga de Satanás. Ele era luz no meio das trevas. Quem os sátrapas queriam perseguir? A Daniel, o ungido do Deus de Israel, e que no fundo era um contragolpe do diabo para dizer: o Deus é santo, mas os servos dele não são santos. Ele é o único Deus, mas os servos dele têm outros deuses. Quem está entendendo? Então esse era o pano de fundo, era esse laço, eram essas forças contrárias. Por isso, escute bem, a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, potestades e dominadores. Escute, adiantava Daniel ter uma milícia, porque ele era um dos presidentes, ou uma escolta pessoal, uma guarda de um dos presidentes da Babilônia, ou melhor, armamento bélico, ou estar numa fortaleza naqueles dias. Adiantaria alguma coisa? Não adiantaria nada, porque a guerra que ele iria travar seria da espada, da lança, do escudo, seria a guerra da carne e do sangue, que não herdam o reino de Deus, amém? Mas essa leitura, ela estava claramente sendo feita ali. Por isso que Satanás é sujo. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira, amém? Que ele foi precipitado em abismos de trevas, é o que aprendemos na palavra do Senhor. Nas palavras do profeta Isaías, a nossa luta não é contra carne e sangue, diz o apóstolo Paulo, claro, mas na palavra de Isaías, ele mostra o dragão, ele mostra a antiga serpente que já estava lá no jardim do Éden. Sabe o que Isaías mostra? Ele mostra que o dragão, a antiga serpente, é sinuosa, em primeiro lugar. Sinuoso é que dá voltas e voltas, é a sinuosidade da serpente. E que o dragão, a antiga serpente, é veloz, rápida, pensa mais rápido do que alguém possa imaginar, está mais experimentado, já fez a leitura, a dedução das coisas que estão na frente ali, já copiou tudo, já tem o relatório completo. Você pode ver isso comigo em mais detalhes em Isaías, no capítulo 27. Nós vamos voltar aqui, Daniel 6, mas Isaías 27, veja bem, e marque na tua Bíblia, se for possível, essa mensagem, essa passagem. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão. Quem é o dragão? Serpente veloz. E o dragão, que? Serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar, fazendo claro, a alusão clara, a revelação do Apocalipse. Não vou entrar nesse assunto hoje, mas é o dragão, pessoal, amém? O dragão é a serpente. Onde vemos a serpente? Lá no jardim do Éden, enganando Eva: se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é certo que não morrerá, ao contrário, você vai ser igual a Deus. Aguçou o senso de curiosidade, de cobiça de Eva. Ela comeu, Satanás a enganou, e ela levou para Adão o conselho de
Eva era o maior para Adão, ele também comeu. Mas no fundo, não se tratava de um fruto, nem de fome, se tratava de um pano de fundo que estava em oculto, e que Eva não pôde ver, ter a revelação, e ninguém pôde desvendar aquilo, sabe? Como Dario também não pôde resolver e desvendar aquilo. Pode abaixar isso, amém, que eles param desse barulho. Dario também não pôde. Pode abaixar mais, senão está chamando a atenção de todo mundo. Amém. Não pode. Então, quando acontecem esses laços, essas coisas, é onde você vai, parece que todo mundo está sabendo de alguma coisa, menos você. Quem está entendendo? É onde a cabeça do João Batista já foi servida numa bandeja. É onde as coisas estão todas lá, tudo maquinado, tudo combinado, e as pessoas querendo te usar, querendo nos manipular, para receber o seu quinhão e a sua benesse, e nós estamos na verdade ficando de fora, e às vezes não queremos nos estressar, não queremos contender, não queremos brigar, não queremos dar carão, não queremos passar vergonha, ou queremos manter a nossa política humana, ou queremos ser politicamente corretos e não queremos gerar um estereótipo de que somos briguentos, reclamões e encrenqueiros, e a gente vai se calando e vai passando, tudo desapercebido, e Satanás está deitando e rolando, está entendendo? Então era um espírito terrível de perseguição. Sabe o que eu vejo quando eu leio os sátrapas e os presidentes que influenciaram o rei a assinar o decreto para que não houvesse culto a nenhum outro Deus naqueles dias? Sabe como eu vejo? Eu vejo essa sinuosidade da serpente, eu vejo essa velocidade de Satanás, amém? Olha como eles foram sinuosos, eles deram perdido o jeito de Daniel não estar na reunião, fizeram uma reunião na surdina, combinaram tudo direitinho, prepararam o decreto, pediram para alguém datilografar também não, né? Mas levaram já, sabe, preparado para Dario, deram um banquete, cantaram músicas, embebedaram o rei, arranjaram um jeito, falaram para ele que ele tinha que ser Deus, empolgaram ele, deixaram ele, sabe, todo empoderado, que está na moda essa palavra. Aí ele pegou, onde eu assino? Assinou aqui, tá, beleza, sabe? A sinuosidade, eles foram em um, foram em outro, falaram, costuraram tudo direitinho, é a sinuosidade de Satanás. E a velocidade, bispo, onde está? Pode reparar no texto que nós lemos, pode reparar, o rei assinou aqui, já tinha alguém na porta da casa de Daniel, ver se ele abria a janela para orar, janela aberta para o lado de Jerusalém, não deu outra. O espia já estava lá na porta da casa de Daniel, o homem está orando, está dando para ouvir daqui, Daniel está orando, está orando, já bateram um zap lá para o outro, ó, já está orando, já mandando selfie, foto e tudo. Aí já mandaram chamar. Então a serpente é sinuosa e a serpente é lépida, rápida, veloz. Quando a gente está indo plantar a mandioca, a serpente já está voltando com a farinha. Então, meu irmão, abra os teus olhos, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Eu preciso vigiar mais, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso ter mais comunhão, eu preciso mais da igreja, eu preciso mais da Bíblia, eu preciso mais do louvor, eu preciso me encher dos elementos do Espírito de Deus, eu preciso olhar para o Deus de Israel, eu preciso olhar para o Deus da Bíblia, eu preciso compreender que eu sou da cruz de Jesus, que está pingando de sangue, que tem misericórdia da minha vida e que me dá graça todos os dias. Eu preciso olhar para a cruz, que ela esmagou a cabeça de Satanás. Eu preciso olhar para a cruz que está vazia, porque o Senhor que morreu na cruz ressuscitou ao terceiro dia, expôs a Satanás e seus demônios e o derrotou completamente, e expôs a vergonha a principados e potestades, e na cruz ele rasgou a cédula de dívida que pesava contra mim. Eu preciso olhar e me lembrar todo dia disso, para saber que eu fui arregimentado para um exército na Babilônia, mas eu fui arregimentado para um exército que não tem nacionalidade, para um exército que é o exército de Cristo, e que se chama noiva de Cristo, e que se chama igreja de Jesus Cristo, e que está esparramada ao redor da terra.
ensina o apóstolo Paulo aos Coríntios: nós não somos ignorantes aos desígnios de Satanás. Não somos ignorantes aos desígnios de Satanás. Amém? Agora, nessa história que eu li, alguém viu o diabo? Alguém ouviu falar de Satanás, de Lúcifer, da serpente, do dragão, do leão, do urso? Alguém viu? Não, você não viu. Você viu falar de homens, de líderes, de pessoas em posições altas, de importância, de poder civil, de poder militar, de poder político, de poder de influência. Você viu falar de homens de carne e osso, que têm interesses obscuros, que a vida para eles não vale nada. Agora, onde está Satanás? Satanás está montado nesses cavalos. Os demônios, o principado da Medo-Pérsia estava ali, com seus cavaleiros em cima daqueles sátrapas e presidentes. E havia um plano de Satanás muito mais ardiloso, porque ele não conseguiu destruir a Daniel, e nem a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, não conseguiu destruir na loucura do Nabucodonosor, e nem quando o filho do Nabucodonosor chamava-se Nabonido assumiu, e também não conseguiu no neto de Nabucodonosor, que se chamava Belsazar, também não conseguiu destruir o Daniel. Mas agora preciso de destruir o Daniel, porque Daniel iria trazer a revelação do profeta Jeremias, de que estava para se cumprir os 70 anos do cativeiro da Babilônia, percebe? E Satanás queria destruir o Daniel, para que ele não trouxesse aquela visão e revelação, e tampouco o capítulo 9 de Daniel, que é uma das maiores intercessões de toda a Bíblia, quando ele ora a Deus para que Deus liberasse realmente o povo. Satanás foi incansável do primeiro dia de Daniel na Babilônia, ao último dia de Daniel na Babilônia, para destruí-lo. O inimigo não está de brincadeira. Amém? A serpente é sinuosa, é o dragão. A serpente é veloz, é rápida, é lépida. Amém? E nós temos que tomar cuidado, porque os sátrapas estavam exatamente engembrados por esse mal e por essa malignidade. E aí eles levam a notícia para o Dario, para o rei. Olha, o Daniel que você conhece, dos exilados, eles não apresentaram Daniel como um dos presidentes do Império Medo-Persa, o que ele era. Eles apresentaram a Dario quem? Daniel dos exilados. Tipo assim, diminuindo Daniel e a sua presidência na Babilônia. Amém? Depois eles disseram, essa perseguição, eles disseram: ele não fez caso de ti, ó rei. Porque como presidente ele deveria ter feito caso de ti, mas não fez caso de ti. E também não fez caso da lei que o Senhor sancionou. Percebe o peso que eles deram àquilo? Exilado, não ligou de ti e não deu caso para a tua lei. Satanás é sujo. E aquilo que você fez, Daniel, valeu de alguma coisa? E o que você fez importa para quem está do teu lado? E os magos, agoureiros, feiticeiros, encantadores e caldeus, está escrito. Quem foi que livrou a cara não uma, senão duas ou três vezes dessa gente toda na Babilônia? Quem foi? Quem foi? Foi Daniel, foi ou não foi? Porque se Daniel traz a revelação do sonho do rei, ia morrer todo mundo, ia ou não ia? Então Daniel não ajudou somente a crentes, ele também ajudou a ímpios e descrentes. Agora, quando eles estavam com seus interesses e propósitos e objetivos e tudo, interessava alguma coisa? Não interessava nada. Não interessava nada. Então, meu irmão, ou é Deus na minha vida, ou é Deus na minha vida. Ou é Deus na tua vida, ou é Deus na tua vida. Deus pode usar o teu chefe, o teu patrão, a empresa que você trabalha, a tua escolaridade, a tua formação, pode usar qualquer coisa, pode usar a tua característica pessoal, pode usar a tua sabedoria, porque sabedoria não tem nada a ver com estudo, sabe? Pode usar de todas as coisas, mas você depende do Senhor em nome de Jesus. Então é o que fala o Salmo 91, o dragão, a serpente sinuosa, a serpente veloz, coloca um laço do passarinheiro,
trazem a peste perniciosa, a morte que se propaga nas trevas, nas caladas da noite, dos castelos da Babilônia. Eles estavam tramando a morte de Daniel. E se o diabo não achar uma brecha, não achar um jeito, ele inventa. Se ele não conseguir achar uma legalidade contra nós, ele vai achar alguém que vai inventar uma história contra nós. Porque assim é essa perseguição maligna e demoníaca do inferno. Quando o Dario ficou sabendo, é o Daniel, aí caiu a ficha. Sabe o que eu vejo aqui quando o Dario ficou sabendo que era o Daniel? Dario ficou entre a cruz e a espada, porque de fato ele reconhecia Daniel, é verdade ou não é? Ele queria que Daniel morresse? Não. Amém? Aqui aconteceram duas coisas. Primeiro, a força da lei, da lei que ele sancionou, ele não pôde livrar Daniel, bem que ele quis, mas ele não pôde. A própria lei que ele assinou acusou ao próprio Dario, porque os sátrapas chegaram e disseram: olha, o senhor não pode revogar a lei das Medes e dos persas. Só que aí foi onde eles caíram do cavalo. Por quê? Sabe por quê, meu irmão? Escute bem. Porque quando eles chegaram para Dario e falaram: olha, é o Daniel, não vou livrar o Daniel. Mas você não pode, porque a lei que você mesmo assinou, senão o poder dos decretos do reino vão todos cair por terra. Só que aí ali também o Dario abriu os olhos do laço. Ali ele abriu os olhos de quem eram de fato os sátrapas e presidentes que estavam trabalhando para ele. Quem está entendendo? Foi ou não foi? Porque se fosse eu teria enxergado. Teria ou não teria? Não, eu teria olhado e falar assim: na moral, os seus presidentes e sátrapas, tudo bem, realmente eu não posso negar, mas agora eu sei quem é vocês. E torce para dar ruim para o Daniel, porque senão, quem está entendendo? De modo, queridos, que Deus, Ele permite, Ele consente, Ele vai junto. O que Deus não permite, o que é, bispo? Que você seja cego, que você fique sem saber, sabe, com escamas nos olhos. E ao próprio Dario, e Deus iria usar esse homem para ser bênção na vida de Israel. Amém? Ia usar. E depois Ciro ia usar como bênção. Olha que coisa, ali ele abriu os olhos, ele viu que realmente tinha sido alvo de um engano, mas mesmo assim o rei bancou a decisão. E qual foi a palavra do Dario? Daniel, o teu Deus, o Deus a quem tu serves, Ele te livre dos leões. E o Dario não dormiu a noite, jejuou aquela noite e ficou: Deus do Daniel, nem sei quem é esse Deus, estão aqui os meus deuses, mas livra ele, só para me ter um gostinho de conversar um pouco com meus sátrapas. Quem está entendendo? Amém? E Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele foi lançado, atirado na cova dos leões. Porque Deus, ou Ele impede de que a luta chegue até você, ou Ele faz com que você, permite que você passe por etapas de provação, mas não a luta, ou Ele permite realmente que você seja jogado na cova dos leões. Mas em nenhuma das três instâncias, Deus jamais abandonaria o seu servo e a sua serva, em nome de Jesus. Pecado Ele perdoa, enfermidade Ele cura, e da morte Ele ressuscita aqueles que estão em sua presença, em nome de Jesus. E Daniel foi jogado na cova dos leões diante desse laço terrível que aconteceu. E o que aconteceu eu e você sabemos. Passou aquela noite. O relato de Daniel depois é que Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões, porque o Dario logo de manhã ele bateu lá e falou: Daniel, acaso o teu Deus teria te livrado dos leões? E o Daniel gritou de lá: sim, o Senhor meu Deus enviou o seu anjo e ele me livrou da boca dos leões. Aleluia. Daniel não guardou o rancor do rei, percebe? Daniel viu que o rei também caiu no laço dos próprios sátrapas. O próprio rei foi vítima daquele enredo satânico e demoníaco. E eu quero declarar desmascarado toda a sabedoria de Satanás, toda a sinuosidade da serpente, todo o engano do inferno, onde há uma retenção, onde há um laço do passarinheiro, onde há um teste, uma aprovação contra mim e contra você. Eu peço a Deus que Ele te torne lúcido, tire as escamas dos teus olhos, te faça fazer ler as entrelinhas e te mostre e te revele, e não será a cabeça de Daniel
de João Batista numa bandeja de prata, mas será o inimigo desmascarado para você e para mim, para nós todos podermos ver e enxergar claramente em nome de Jesus, o que é que de fato está acontecendo. Amém, amém, amém. Que Deus vai mostrar. Mostra, Senhor, em nome de Jesus. Mostra o seu favor em lutas, em dívidas, em perseguições, em guerras. Há uma luta contra essa mensagem aqui hoje, não hoje, a semana toda. Eu estou sentindo essa luta, mas está aqui diante do altar e está registrada esta luta. Parentes, familiares, passado, brechas. Hoje eu declaro no nome de Jesus: a serpente sinuosa, veloz, o dragão entrou por um caminho, mas vai sair por 7 caminhos. O Apocalipse revela: caiu a Babilônia, a grande meretriz, aleluia, e já caiu. E Daniel recebeu da parte do anjo Gabriel a revelação de que o principado da Medo-Pérsia o havia resistido por 21 dias, mas o Senhor veio e o enviou, o anjo que teve aquela vitória com o arcanjo Miguel, está escrito no capítulo 9, e Daniel recebeu, sabe o que? A revelação, uma palavra que envolvia grande conflito, era a revelação de que Israel estava sendo liberto, de que a herança bendita iria voltar para edificar o templo, para restaurar a cidade e para que o nome do Senhor fosse glorificado. E Deus iria usar Dario, iria usar Ciro, os reis, um Medo e o outro persa. Eram os 2 braços fortes da estátua que o rei Nabucodonosor viu, lembra-se? Não quero misturar muitas passagens para você depois não ficar sem entender, mas o Nabucodonosor teve uma visão. A cabeça era de ouro e os braços de prata, era Medo-Pérsia, cada um dos braços. Sabe quem eram os braços? Dario e Ciro. E depois Daniel teve uma outra visão dos animais, e ele viu os animais, o leão, e viu também o urso. O leão era a Babilônia, o urso era a Medo-Pérsia. Eles se levantavam em 2 patas e devoravam, haviam costelas entre os seus dentes. Enfim, está mais na frente essas revelações e tudo. Mas em nome de Jesus, essa é a vitória do corpo de Cristo, essa é a vitória do ungido de Deus. Amém? Daniel viveu o livramento em primeiro lugar, e eu declaro: virão livramentos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia, da seta que voa de dia, da serpente veloz, da serpente sinuosa, da sagacidade do inferno, nos lábios mentirosos e maliciosos que querem trazer pratos prontos para você, para que você fique no engano, para encobrir os seus rastros e as suas pegadas. Os sátrapas e os presidentes que geraram aquele engodo contra Daniel, eles pensaram que iam ficar impunes e que aquilo ia ficar do mesmo jeito. Só que eu quero declarar uma palavra: o que o homem semear, isso ele colherá. Semeia em injustiça, colherá em injustiça. Semeia em ódio, vai colher em ódio. Semeie você e eu em sofrimento, em resistir ao diabo, e vamos colher o galardão que Deus nos tem preparado em nome de Jesus. Aleluia. Então eu declaro: está amarrado o valente, arrancada a sua armadura, destituída as suas armas. Sabe o que é arrancar a arma do valente? É você olhar e denunciar mesmo, é a inveja, é o pano de fundo, é o plano maligno pelas costas. Apenas para você, eu quero te fazer 2 perguntas. Faz logo a segunda, porque eu já sei da má intenção. Quem está entendendo? E vai cair por terra essa gente do seu redor em nome de Jesus. E Deus vai guardar. Eu tenho trazido aqui palavras proféticas e revelações em pessoas específicas, e eu me lembro agora de algumas delas. Deus vai honrar essa palavra na tua vida. Hoje é o dia de regar essa semente em nome de Jesus, porque a palavra de Deus não volta vazia. E o rei ouviu a voz de Daniel: o Senhor enviou o anjo e ele me livrou da cova dos leões.
Aleluia. Já imaginou a alegria do rei quando Daniel mandou tirar ali a pedra da cova? Quando Daniel saiu, já imaginou? Daniel saiu, o rei olhou, os leãozinhos estavam todos sentados lá, começando a acordar, tudo com fome. Aí o que o rei fez? O rei enalteceu e honrou Daniel. Ele mandou trazer os 2 presidentes, porque Daniel continuou sendo o 3º presidente. Acho que ele era o primeiro, os outros eram o 2º e o 3º, né? E mandou trazer os sátrapas. Aí eles fizeram uma fila indiana na porta da cova dos leões. E aí o rei falou: olha, não sei se vocês sabem, mas o Deus de Israel lá, que vocês acusaram Daniel que ele estava orando, ele respondeu ele. Agora eu quero ver se o Deus de vocês vai responder vocês também. Apareceu um sátrapa lá, foi ou não foi? E falou assim: ó, mas você jogou o Daniel de noite, você vai jogar a gente de dia? Foi ou não foi que apareceu um reclamando? Porque o Satanás é assim que ele faz. É brincadeira, claro. Sabe qual que é o problema, Dario? É que os leões não comem de noite, eles comem de dia. Não é verdade não. Não é verdade não. Daniel é realmente um homem diferenciado de Deus, de modo que Deus livra do leão de noite, mas ele não livra os endemoniados à luz do dia. Quando dá para enxergar, eles são cegos. Quando você não pode ver, ele te guia pela sua luz impossível. Aleluia, aleluia. Quem está entendendo? Daniel pode ficar de noite com os leões, mas eles de dia vão ser devorados pelo dragão. Não era leão que estava comendo sátrapa, sabe quem era? Era serpente e dragão. Quem está entendendo essa visão de Deus? Era o veneno deles mesmos que estava transpirando nos polos e se transformaram em comida de leões. Nós não somos comida de leões, nós somos servos de Deus, estamos humilhados e caminhamos em piedade, humilhação diante do Senhor. Humilhai-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. E aqui, para encerrar, o Mateus no capítulo 5, você pode ver comigo, Mateus no capítulo 5. Por isso, aquele que se consagra vence as enfermidades, o câncer, os vírus, a lepra, a morte, em nome de Jesus. Mateus no capítulo 5 e versículo 10, amém? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então veja, perseguidos por causa da justiça. Daniel foi perseguido por causa da justiça. Mateus 5 versículo 10, por causa do reino de Deus. Mateus 5 versículo 11, eles foram injuriados e perseguidos, e foram caluniados e contaram mentiras sobre Daniel. É o versículo 11 e o versículo 12. O Senhor quer que você se alegre diante da perseguição, porque também perseguiram os profetas, e assim como eles também viveram livramentos, Deus também trará livramento sobre a tua vida. Apegue-se a esse Deus, ame ao Senhor Jesus, converta-se outra vez, vá na presença do Senhor, derrame a tua alma, faça um propósito com o Senhor esse fim de ano, e não vai ter vírus, não vai ter pandemia, não vai ter leão, não vai ter serpente sinuosa, não vai ter serpente veloz, não vai ter dragão, não vai ter valente, nada poderá contra o ungido de Deus. Não terá enfermidade, nem rebeldia, e nem perseguidor que invade a tua casa, e nem sátrapa, e nem rei enganado, e nem presidente, nem grande, nem pequeno, diz o Senhor: eu sou contigo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oh, aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Poderia vir todos fazer uma fila aqui à frente? Eu quero orar por você.
e te abençoado. Põe a mão sobre o teu coração. E em meio a louvores é onde habita o Senhor nosso Deus. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completar. Põe a mão sobre o teu coração. Em nome de Jesus. Ô Daniel, você já prevaleceu diante da destruição da terra amada. Você já prevaleceu diante do reinado de Nabucodonosor. Você viu a loucura e a lucidez do rei. Você resistiu e sobreviveu à escritura na parede do reinado de Belsazar. Você resistiu e prevaleceu diante do reinado da Medo-Pérsia. Aleluia! Hoje é dia de oração, hoje é dia de consagração. Hoje é dia de dar liberdade ao Espírito de Deus, e o Senhor te chama, grande da fé, como Daniel. Venha e se levante, deixe hoje no chão desta obra, desta igreja, as murmurações, a incredulidade, deixe a ingratidão, deixe a irreverência e rebeldia, deixe agora, deixe ir agora. E levante um clamor para bendizer e glorificar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Daniel, que para nós é o mesmo Deus que em Cristo Jesus, o seu Filho, nos levou à presença desta grande santificação. Pai de amor, esse é o nosso clamor e a nossa oração, essa é a nossa atitude de fé e a nossa convicção, por cada servo, por cada serva tua, e nisso derramamos este óleo ungido, e nisso, Senhor, estendemos as nossas mãos sobre a cabeça de cada um, e ministramos louvores, invocamos o teu nome, e declaramos: vem, 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 vem pelo teu Espírito, vem. O noivo e a noiva dizem: vem, vem Espírito Santo, vem, horas, Maranata, vem. O Espírito e a noiva, melhor, dizem: vem, vem Senhor Jesus, faz a tua obra, quebra esse domínio do espírito da morte, quebra esse domínio desse espírito do terror, para aqueles que vivem aterrorizados, e Senhor, coloca essa unção, essa convicção, coloca esse poder sobre a vida, sobre a cabeça de cada servo, de cada serva tua. A ti toda a honra, a ti, Senhor, toda a glória, a ti, Senhor, todo o louvor. Receba sobre a tua vida esta unção, em nome do Senhor Jesus.